Olá, tudo bem? Bem-vindo. Meu nome é Anderson e meus amigos me chamam de Petra. Eu criei este canal como uma forma de compartilhar ideias e reflexões sobre diversos assuntos. Dentre os muitos assuntos que abordarei, há um ponto de convergência que também é o que acomete toda a humanidade. Tudo o que fazemos, todas as grandes obras da humanidade, o café que você toma, tudo isso tem uma coisa em comum. Entender essa coisa é entender a si mesmo. Essa é uma jornada de autoconhecimento e aprendizado em que nós aprendemos a sempre estarmos errados. Eu devo avisar de antemão que o canal não vai tratar apenas desse tema. No entanto, será comum que qualquer outro tema nos leve a esse ponto de convergência. Então eu espero que você que me ouve aprecie os conteúdos que trarei neste canal. Eu vou começar dizendo que Jesus não é o tema central da Bíblia. Fica tranquilo, não há nenhuma polêmica nisso. Não é apenas para chamar a sua atenção, mas para organizar as ideias sobre esse assunto que eu digo que Jesus não é o tema central da Bíblia, mas ele é a pessoa central. É fato que a Bíblia trata de vários temas, mas o tema central é o grande mal deste mundo, o pecado. É sobre o pecado que a Bíblia mais fala, porém é o assunto mais evitado por quase todos. Muitas vezes, este tema é tratado de forma genérica para não constranger os pecadores. Pois bem, aqui vamos tratar de tudo aquilo que nos constrange e envergonha. Vamos começar devagar, organizando as ideias e compreendendo os princípios mais rudimentares da fé, até lidar com o grande mal deste mundo que nos afeta diariamente. Eu não gosto de aparecer, portanto, dificilmente você me verá. O foco é na mensagem, não no mensageiro. Eu vou me apresentar eventualmente, falarei sobre mim nos vídeos, mas será algo mais voltado para compartilhar experiências, algo que você também pode fazer nos comentários. Então, vou falar um pouco sobre mim. Eu nasci em 1983 em uma família cristã, muito pobre e com muitos problemas. Muito provavelmente por causa dos problemas em minha família eu tive dificuldades de socialização. Muitas vezes eu imitava o comportamento do meu irmão mais novo para me socializar. Eu também era atrasado em relação aos demais alunos na escola primária. Frequentar uma igreja me ajudou a superar muitas dificuldades e limitações. Eu cresci frequentando a escola bíblica dominical e o desejo de ser mais inteligente foi o que me motivou a estudar a Bíblia, livros de teologia, filosofia e literatura. Na adolescência, eu debatia com pastores formados em teologia, professores de escola bíblica. Na escola, as minhas matérias favoritas eram língua portuguesa e filosofia. Eu gostava de conversar e debater de maneira descontraída com os professores. Falava sobre política com gente mais velha, numa época em que os jovens não se interessavam por essas coisas. Além de exercer o pensamento crítico, eu gostava de instigar este comportamento em outros garotos. Eu gostava de inspirar outros jovens a querer estudar a Bíblia e vários outros assuntos da filosofia relacionados ao livro sagrado. Eu tive influência direta de meu tio-avô, que foi presbítero por décadas na igreja presbiteriana. Aprendi a tocar instrumentos e passei a fazer parte da equipe musical da igreja. Com o passar dos anos, passei a prestar serviços voluntários na igreja, como professor de música, também como professor na escola bíblica dominical. Muito do conhecimento que adquiri foi através de livros e contato direto com pastores e estudiosos, antes mesmo da popularização da internet. Embora tenha me dedicado ao estudo bíblico e ministerial,
o fato de ser pobre me forçou a buscar uma qualificação profissional que atendesse à demanda de mercado para conseguir empregos melhores. Comecei fazendo cursos profissionalizantes e depois um curso técnico no Senai, que me possibilitou um salário melhor para fazer uma faculdade. Minha formação acadêmica é na área técnica e de exatas, mais especificamente eu sou pós-graduado em Engenharia de Controle e Automação. Cujos conhecimentos em matemática e física se somaram aos conhecimentos de filosofia e teologia que eu estudava por conta própria, comprando livros usados, sem frequentar cursos ou faculdades. Eu menciono a minha formação acadêmica e áreas de estudo ao longo da vida sem qualquer objetivo de usá-los como argumento de autoridade, mas tão somente para dar uma noção da limitada abrangência de meus conhecimentos e dar-vos uma ideia da base de minhas meditações. Eu não sou uma autoridade eclesiástica ou teológica. Eu sou apenas um mero pecador igual a você que está me ouvindo. O que eu trago são reflexões pessoais de alguém que estudou e continua estudando e aprendendo sobre teologia bíblica, filosofia e ciência. Espero com isso dar uma pequena contribuição para a edificação de pessoas. Eu acredito fortemente que estudar e ser inteligente é fundamental para qualquer pessoa. Deus quer que você estude, por isso Ele colocou sua palavra em um livro. Não pense que humildade é algo averso ao conhecimento. Calvino disse que adornar com o nome de fé a ignorância temperada com humildade é um absurdo, porque a fé jaz no conhecimento da palavra de Deus. Então, ser humilde, ser pobre, não é desculpa para ser ignorante. Nós temos que buscar o conhecimento sempre. Ser cristão te coloca nessa responsabilidade. Por isso que você tem que sim estudar, você tem que ler a Bíblia, você tem que meditar na palavra. Não adianta você terceirizar esse trabalho. Você pode precisar, e como todos nós precisamos, de alguém que nos guie, um sacerdote, um pastor, para te orientar, mas você não pode se eximir desse trabalho. Se você parar para pensar, é muito melhor você ser inteligente, você ter algo para contribuir para a sociedade, para a sua família, para o meio em que você vive, do que você ser aquele coitadinho que nunca tem nada para contribuir, entende? É muito melhor você caminhar com as próprias pernas. Não é à toa que Jesus, ele sempre levantava as pessoas, curava os enfermos, para que essas pessoas tivessem a dignidade de caminhar com as próprias pernas, que elas pudessem ser autônomas e não apenas dependentes dos outros. Eu digo isso como alguém que era muito pobre. Eu já recebi doações de alimentos, de roupas, então eu sei o que é ser vulnerável, mas estar nessa condição não me fez aceitar que eu deveria continuar nessa condição. Isso me fez querer lutar para melhorar, para ser alguém melhor, para não precisar depender mais dos outros, para conseguir caminhar com as minhas próprias pernas e até poder ajudar outras pessoas e motivá-las também a mudarem as suas vidas. Uma pessoa que
me influenciou muito, a quem eu também quero dedicar esse vídeo, foi o meu pai. Eu vou contar aqui uma história que aconteceu comigo, que vai fazer você entender a importância do meu pai na minha vida. Quando eu tinha 11 anos, em 1994, gostava de Cavaleiros do Zodíaco. Eu colecionava a revista Herói Gold. Certo dia vi na banca de jornal um pôster dos Cavaleiros por R$5. Naquela época esse era o preço de um botijão de gás. Meu pai estava desempregado e fazia um bico vendendo material escolar nas lojas. Ele andava carregando uma bolsa pesada cheia de material escolar. Eu cheguei da escola, encontrei meu pai cansado, sem os sapatos, com os pés doloridos, sem ter conseguido fazer nenhuma venda naquele dia. Eu pedi para ele R$5 para comprar o pôster dos Cavaleiros. Ele olhou para mim com um olhar triste e disse: "Eu não acredito que você está me pedindo dinheiro para isso. Você quer dinheiro? Pega essa bolsa e vai vender. Tirando o custo da mercadoria, o lucro é seu." No dia seguinte, peguei a bolsa e saí para vender. Eu andei o dia inteiro e não consegui vender nada. Aquela bolsa parecia mais pesada com o passar das horas, até que no início da noite, um lojista prestes a fechar o seu bazar, provavelmente por estar com pena do garoto exausto com uma bolsa pesada, resolveu comprar algumas coisas. Eu cheguei em casa muito feliz. Nunca tinha tido tanto dinheiro. Eu consegui superar o meu pai, que não tinha conseguido vender nada no dia anterior. Ao chegar em casa, eu tive que separar a parte do fornecedor e pegar o meu lucro, que foram exatamente R$5, exatamente o que eu precisava. Mas era muito menos do que o dinheiro que eu tinha conseguido. Então eu comecei a chorar porque me dei conta do quanto meu pai tinha que trabalhar para comprar apenas um botijão de gás. Então meu pai disse: "Pare de chorar. Você trabalhou, aqui está o seu dinheiro. Compre o que você quer." Desse dia em diante, eu evitava pedir dinheiro para o meu pai. Eu passei a buscar ganhar o meu próprio dinheiro. Meu pai não me ensinou muitas coisas. Ele só tinha a 4ª série, mas fazia cursos por correspondência do Instituto Universal Brasileiro. Ele se formou no ensino médio fazendo supletivo depois de velho. Me ensinou como usar um multímetro e como soldar componentes eletrônicos. Mas o maior ensinamento que ele me deu foi o de trabalhar. Eu consegui estudar, me formar como engenheiro e até apresentei o meu TCC na NASA. Depois de uma semana que voltei dos Estados Unidos, em 2016, meu pai faleceu. Antes de morrer, ele disse que se orgulhava de mim. Porém, eu nunca tinha dito para ele o quanto eu me orgulhava dele, o quanto eu era grato por tudo que ele fez por mim. Isso durante um tempo me causou uma certa tristeza. Mas eu me lembro que, embora eu não tenha usado palavras para mostrar a minha gratidão, eu sempre mostrava para ele o resultado daquilo que ele tinha investido em mim. Então, quando eu estava fazendo algum projeto na faculdade, eu mostrava para ele. Eu fazia alguns experimentos eletrônicos, coisas que lá no passado ele havia até me ensinado, e eu mostrava para ele: olha, eu estou vendo isso aqui no Senai ou na faculdade.
Então eu compartilhava essas coisas com ele, então ele sabia que eu era grato pelas coisas que ele tinha me ensinado. Então às vezes as pessoas falam, você tem que aproveitar o tempo que você tem para demonstrar afeto para os seus pais. Às vezes você nem precisa de palavras para isso. Eu achava que eu precisava ter falado para o meu pai, mas eu entendi que fazer ele se sentir orgulhoso de mim era uma forma de gratidão, de mostrar para ele o quanto eu era grato por tudo que ele fez por mim. Às vezes você vai demonstrar a sua gratidão com palavras, às vezes com ação. Apenas não deixe de demonstrar isso aos seus pais. Bom, acho que eu já falei demais para esse vídeo. Espero que tenhamos aí uma boa jornada nesse canal. Fiquem com Deus e até a próxima.